Oi, bom dia. Meu nome é Terezinha Alves Farmling. Eu tenho 63 anos e eu quero fazer um depoimento sobre uma experiência que eu tive com a TRG. Eu sou uma pessoa que eu passei por muitas dificuldades na minha vida. Eu tive muitas perdas, eu tive muitos obstáculos, desde a infância, adolescência, juventude, fase adulta, no casamento, na família, no trabalho, com os amigos, com pais, com filho, com marido. Então, eu tive muitas experiências desagradáveis, eu posso dizer assim, desagradáveis no meu ponto de vista, antes de eu fazer a TRG, de eu fazer a terapia. E eu vivi uma vida totalmente desequilibrada, sabe? Posso dizer que eu era uma pessoa totalmente desequilibrada, sem uma personalidade, como eu vou dizer assim, sem alguma coisa para que eu pudesse me agarrar. Tudo na minha vida era tragédia, tudo na minha vida era triste, doloroso. Desde os 30 anos eu comecei a desenvolver uma depressão muito forte. Eu passei por psicólogos, vários psicólogos. Eu passei por vários psiquiatras. Eu tomei vários tipos de remédios antidepressivos, calmantes, remédio para dormir, remédio para ficar alegre, remédio para ficar para sorrir, remédio para levantar o astral, remédio para tudo, sabe? E só que assim, ó, nada disso resolvia o meu problema. Nada disso me fazia me sentir bem, me sentir liberta. Os psicólogos não me libertaram. Os psiquiatras não me libertaram. Eu não tive uma libertação de dizer assim, não, agora eu sou outra pessoa. Eu chorava rios de lágrimas. Eu dormia chorando, acordava chorando. Minha vida era uma lamentação, muro das lamentações, sabe? Então, eu quero dizer assim, o que eu era, né, antes da terapia, da TRG, e depois da TRG. Então, eu poderia até colocar um título. O que eu era antes de você, né? Como eu era antes de você. E aí, como eu tenho uma amiga, né? E antes a gente era só amiga, né? E essa amiga, ela optou por fazer esse curso da TRG e ela fez esse curso, ela se formou, ela estudou, ela pegou o seu diploma, ela pegou a sua liberdade, quero dizer assim, a possibilidade, a capacidade de fazer, né, a TRG. Então, ela me convidou para fazer
como ela conhecia a minha vida, como ela sabia por tudo que eu passava, né? Porque ela era assim, tipo, minha confidente também, né? Antes de ela se tornar uma terapeuta, ela era minha confidente. E eu falava tudo da minha vida para ela, porque eu não tinha segredos, né, com ela. Então ela sabia que eu era uma pessoa triste, deprimida, com síndrome de pânico, com ansiedade. Várias vezes fui parar no hospital como se eu estivesse infartando, tendo um colapso ou um derrame cerebral, porque eu sentia os sintomas, eu sentia as dormências, eu sentia calafrios, eu sentia dor no peito, sabe? E era como se eu tivesse tendo um infarto. E ela me convidou, né, sabendo de todos esses meus sintomas, ela me convidou para fazer a TRG. A princípio, eu não acreditei muito, sinceramente. Eu tive um pouco assim, de medo, né? Não vou dizer medo, mas descrença. Posso descrever como uma descrença, porque eu achava que se psicólogos, psiquiatras, médicos não tinham conseguido me libertar disso, de todo esse meu trauma, de todas essas minhas coisas, né? Essas minhas tragédias que não me deixavam viver, que não me deixavam ser alegre, que nada me alegrava, nada me incentivava. Eu não tinha felicidade para nada, eu não tinha ânimo para nada. Eu só queria morrer. A verdade é essa, eu queria morrer, sabe? Então eu tava assim, o meu corpo tava vivo, tava em pé, caminhando aos tropeços, mas a minha alma tava morta. O meu coração tava morto. E então essa abençoada, né, insistentemente, né, ela insistiu e garantiu e falou: não, Terezinha, vamos fazer, você vai ficar boa, você vai ficar bem, você vai melhorar. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta confiança de que você vai se libertar dessa sua dor, dessa sua tristeza, dessas suas angústias, dos teus medos, das tuas fobias, dos teus... Você vai se libertar de tudo isso. Aí eu aderi. Então disse assim, não. Resolvi que ia fazer. E começamos a fazer. Então eu dizia assim, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim: a minha vida é um bambuzal. Sabe o bambu? Ele, antes dele crescer, ele vai se tornando raiz. Primeiro ele forma a raiz. E aquela raiz vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando. E de repente se torna-se aquele emaranhado que, se o bambuzal tem 10 metros ou 20 metros de circunferência, né? A moita em si tem 10 metros de circunferência, a raiz tem 1000, sabe? Assim, no meu conceito. Então eu disse para ela assim: olha, Norma, a minha vida é um bambuzal, sabe? E assim, ó, e o bambuzal, depois que ele se forma, pode vir o vento mais forte que for, o vento mais, a tempestade mais terrível, uma tsunami não consegue destruir um bambuzal. E a minha vida é um emaranhado, é um bambuzal. Então, eu tenho dúvidas de que
a TRG vai conseguir me tirar, né? Me arrancar lá pela raiz, como diz o outro, né? A raiz daquele bambuzal que se formou aqui dentro de mim, né? Nas minhas tristezas, nas minhas angústias, nos meus medos, nas minhas mágoas, nos meus ressentimentos, na minha dor, que era mortal, a minha dor. E agora